O diagrama de matriz e matriz de priorização são duas das 7 ferramentas administrativas da qualidade e te ajudam muito quando você tem que tomar decisões envolvendo diversas variáveis. Vamos ver, é simples e vão te organizar as ideias. Bom, como sempre, um roteirinho nosso para a gente seguir aqui. Eu vou falar de um contexto onde essas ferramentas se inserem, o que é mais esse vídeo sobre 7 ferramentas. Vamos falar do diagrama de matriz, que é um dos objetivos de hoje, né? E matriz de priorização. Vamos separar o item, mas as duas têm muita relação entre uma e outra, né? Então acho que fica mais fácil de explicar num vídeo único. E no final, como sempre, comentários gerais, que possíveis questões que eu não abordo nessa sequência que a gente vai apresentar. Vamos lá, então só para lembrar, eu me propus a falar, apresentei nesse vídeo que aparece aqui, das 7 mais 7 ferramentas da qualidade. Então quem não viu, assistam lá, e eu me comprometi a lançar um vídeo para cada uma das 14 ferramentas, né? Então eu resolvi colocar isso aqui, porque o pessoal vai até esquecer por que eu estou falando dessas ferramentas. Aí só para lembrar aqui, as 7 ferramentas da qualidade foram criadas dentro do modelo japonês, na época da reconstrução da indústria japonesa, né? E elas depois apareceram um pouco mais tarde ainda pelos japoneses, as 7 novas ferramentas da qualidade, ou as 7 ferramentas administrativas da qualidade. Só para lembrar aqui, as 7 ferramentas da qualidade, o que está em cinza eu já abordei, eu não vou ficar lendo aqui, e o que está em branco ainda falta fazer um videozinho sobre folha de verificação. E as 7 novas ferramentas da qualidade, também a mesma coisa. O que está em cinza eu já publiquei, já divulguei um vídeo, e o que está em branco falta, e hoje o que está em amarelo é justamente esse vídeo aqui, o diagrama de matriz e matriz de priorização. Tem outros nomes parecidos que às vezes adotam, eu acho que esses são os nomes originais de quando foram criados. Vamos lá então, assim, ó, diagrama de matriz, uma definição para a gente poder se basear. Então, ela correlaciona em um formulário lógico, a gente vai ver que tem diversas maneiras de organizar essas ideias, 2 ou mais categorias de informações, facilitando avaliação, seleção e decisão. Então, vamos mostrar assim, olha, para a gente entender, primeiro eu vou pegar a matriz mais simples que existe, que se chama diagrama de matriz. Quando eu tenho 2 variáveis, por exemplo, eventos diferentes, e que eu quero relacionar com fatos, então isso aqui pode ser bem diverso. Eu posso relacionar indicadores da diretoria com indicadores das diretorias, eu posso relacionar causa e efeito, e também eu vou mostrar algum exemplo aqui, eu posso relacionar 2 variáveis de eventos e fatos ou mais categorias. Eu devo mostrar um exemplo, mas vamos ficar em 2 que já vai facilitar o entendimento. Então, como que ele mostra esse relacionamento? Eu peguei e adotei símbolos originais do modelo japonês, da origem, né? Que são 3 símbolozinhos aqui que significam intensidade de relação. Então, o evento A, só para ter uma ideia aqui, para a gente... Esse símbolo não é importante, né? Então, eu posso adotar notas também. Mas, originalmente, esses símbolos significam a ausência de símbolo, não existe relação nenhuma com esse evento e esse fato. Depois eu tenho, existe uma relação fraca, que são os triângulos, né? Uma relação média e uma relação forte. Normalmente 3 variáveis servem para você falar assim, é interessante trabalhar com as 3 variáveis, com as 3 intensidades, porque às vezes você fala assim, isso aqui tem relação, mas aqui tem, mas é fraco, então eu não colocaria relação nenhuma. Então com essa possibilidade, olha, tem relação, não é tão forte, mas pode ter. Mas tem, tá? Então tá, essa é uma base simples, nós vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Aqui eu coloquei um exemplo, eu posso ter essa mesma matriz, por exemplo, aqui que eu falei da diversidade, né? Aqui são requisitos de um projeto, não importa o que está se tratando aqui, mas são, por exemplo, quando eu tenho um requisito de um projeto, eu quero um produto robusto, eu quero uma informação muito precisa, sem chance de erro, mas eu quero custo baixo também, o cliente não vai pagar muito alto por isso. Então, essas 2 variáveis pode ser que entrem em choque. Então, nesse exemplo aqui, foi o que ele fez. Olha, os requisitos de um projeto qualquer, eu quero tudo isso, mas vai ter requisitos que, se eu aumentar, ele vai ter uma relação positiva com outro requisito, ou seja, quanto mais material eu jogo nesse produto, maior a vida útil dele, tá? Mas eu vou ter também, aqui eles adotaram um critério diferente, relações negativas.
Então, por exemplo, eu quero qualidade máxima e quero custo baixo. Então, quanto mais itens eu jogo para que ele tenha uma qualidade alta, pode ser que aumente meu custo. Aí eu aponto relações negativas entre duas variáveis. Então, nesse caso, é diferente desse, eu consigo ter uma única lista e mostrando a relação que tem entre elas. Então, é uma forma diferente, uma diversidade boa aqui. Tá, e o outro, matriz de priorização. Olha, eu posso ter a matriz de priorização, eu vou usar a mesma base do diagrama de matriz e falar assim, ela te ajuda a analisar de forma mais complexa a correlação que tem entre essas duas variáveis que você fez no diagrama de matriz. É como se eu fizesse assim, olha, o fato 1, se eu somar as relações que tem com os eventos, eu vou chegar, aqui até dá para contar, eu não coloquei a nota, mas daria para relacionar. Se triângulo vale 1 e essa bolinha com recheio vale 3, eu tenho a soma 4. Aqui, se o triângulo vale 1 e a bolinha sem recheio vale 2, eu tenho a soma 3. Então, é mais importante o fato 1, eu tenho mais relações com esses eventos. Se for uma questão de causa e efeito, eu posso priorizar para atacar os eventos A e B que têm relação forte com o fato 1. Vamos pegar um exemplo, vai ficar mais claro, tá? Então, por isso que eu não quis separar e ia dificultar a gente explicar esse diagrama de matriz e matriz de priorização. Tá, eu peguei um exemplo aqui bem interessante, eu acho que vai dar para olhar a relação e também a priorização. Mas foi um evento real meu, eu vou lançar um vídeo sobre isso. Eu criei que eu falo porque eu fiz uma coisa bem focada para mim, e criei uma matriz de avaliação de competências, né? E foi um ganho muito significativo na época eu gerenciava uma equipe de 44 pessoas e me ajudou muito, mas eu vou deixar para explorar isso num vídeo específico de avaliação de competência. Mas vamos falar assim, ó, o que tem a ver com a matriz? Eu peguei o seguinte, assim, olha, uma primeira variável eram as tarefas, vamos supor, se você estiver implantando o gerenciamento de processo, você tem o fluxograma. Então, uma primeira lista de variáveis eram as tarefas que tinham no setor. Aqui eu vou simplificar, eu vou falar que é uma padaria, uma panificadora, um número pequeno de funcionários, e vou falar, olha, tinha tarefa de fazer massa folheada, fazer pães, não era só fazer produto, tinha a tarefa dentro da minha equipe, né, do confeiteiro com a sua equipe, fazer o planejamento de carga de trabalho, fazer controle de estoque, e aí eu vou ficar com 4 variáveis, mas é lógico que qualquer setor vai ter muito mais tarefas do que isso. E de outro lado, eu coloquei o nome dos funcionários. Então era uma matriz que me ajudou em diversos aspectos aqui. Então, por exemplo, aqui só para ficar nomes curtos, né, para não ficar desproporcional a minha tabela, é o Enzo, a Zoe, a Nina, a Yas, né? Então é como se eu tivesse só 4 funcionários. E aí o que eu posso fazer aqui de matriz de relação? Eu posso montar uma tabela e eu falo assim, olha, isso aqui é real, tá? É real, assim, o critério. Eu mudei o fraco, médio e forte. Eu falei assim, olha, eu tinha 4 critérios. O número 1, a pessoa fazia, por exemplo, a Nina fazia pães, mas com baixa qualidade e baixa produtividade. O número 2, fazia pães com qualidade suficiente. O número 3, fazia com qualidade e produtividade. Foi muito útil para mim, tá? E o número 4, fazia com qualidade e produtividade e tinha facilidade de ensinar. A Nina faz a tarefa pães, o Enzo faz bem a tarefa massa folheada, né, em termos de grau de prioridade, tá? E também a mesma relação. O Enzo faz muito bem o controlar estoque, tá? E aí eu posso ter esse controle mostrando onde tem espaço em branco, a Zoe não faz massa folheada. Não, eu não posso colocar ela para fazer isso. E com isso, com essa matrizinha de relação, né, eu conseguia dar uma priorizada e falar assim, olha, para mim, para confeitaria, para padaria, né, o Enzo produz muito mais, tem capacidade de produção, eu posso usar muito mais ele do que, por exemplo, a Zoe. Não importa aqui se é por qual motivo. Isso aqui pode servir depois para um plano de desenvolvimento de cada funcionário, tá? Mas eu posso incrementar, e nesse caso dessa matriz que eu fiz para mim, eu fiz isso porque eu tinha interesse que as pessoas quisessem, por exemplo, dar uma pontuação e falasse assim, olha, eu quero passar para os meus funcionários que massa folheada, se ele for avaliado, eu vou dar um prazo 3. Então, se a Zoe quiser aprender a fazer massa folheada,
eu vou possibilitar isso e vou dar um peso 3 para que a pontuação dela suba, para que ela tenha interesse em pontuação. É lógico, estava casado com um potencial de crescimento dentro da área. Pães, eu vou dar nota 1. O planejamento de carga de trabalho, eu vou dar nota 1 também e 2 para controlar estoque. Isso é a realidade do chefe, tá? E com isso eu conseguia criar uma outra pontuação que era considerando os pesos. Então, por exemplo, aqui não ficou bem didático, mas, por exemplo, na pontuação sem peso, o Enzo era a pessoa que mais contribuía para a padaria. Na contribuição com peso, a Nina estava contribuindo mais. Então, aqui eu consigo dar o diagrama de matriz e a matriz de priorização. Tá? E como eu falei, eu vou lançar outro vídeo porque tinha muito mais informação nesse uso dessas duas ferramentas. Tá, em termos de comentários gerais, eu marquei 2 pontos aqui, olha. Diversidade de exemplos. Eu peguei 2 exemplos básicos para facilitar o entendimento, dei algumas ideias ali, mas eu posso ter, isso aqui eu tirei do pesquisa de Google, tá? Por exemplo, uma matriz onde eu relaciono um grupo de variáveis com outro grupo de variáveis aqui em cima, tá? Consigo sistema de pontuação, eu posso complicar de acordo com a minha necessidade, mas também consigo depois criar uma outra, dessa lista de variáveis, avaliar ela contra ela mesma. E aqui eu posso ter também, isso aqui eu não vou, também tirei da pesquisa do Google. Eu tinha 1, 2, 3, 4 listas de variáveis e ele conseguiu montar um relacionamento entre elas. Então, isso aqui era uma matriz específica para o planejamento de diretrizes, né? Mas eu só queria mostrar assim, ó, existe uma diversidade enorme. Essas matrizes eu percebo assim que ao longo do tempo, quanto mais eu fui utilizando as básicas, eu fui tendo capacidade de falar, pô, mas e se eu fizer isso aqui, melhorando, e fui utilizando? Às vezes você erra, mas ela te dá uma diversidade bastante grande. E segundo, aqui é interessante, talvez você soe mal para alguns ali, mas é a matemática versus sentimentos. Quando eu uso critérios, eu posso errar em critérios, ou até erro de raciocínio ou erro de digitação. Então é muito importante que depois que a matriz aponta a tua direção, a tua decisão, principalmente se a decisão for custosa, né, tiver investimento envolvido, você cruzar com os teus sentimentos. Né? Pô, priorizou. Na matriz que eu utilizei para fazer a avaliação de desempenho, eu percebi o seguinte, assim, olha, as pessoas que eu mais considerava, que eu mais valorizava dentro de um time de 40 e poucas pessoas, né, 44 pessoas, quando eu fiz a avaliação por critérios, por matemático, eu tive uma surpresa. As pessoas que eu mais, não é que eu valorizava, que eu visualizava mais, era muito de contato social. E quando eu vi, eu tinha pessoas caladas na equipe, que quando eu coloquei os critérios corretos, interessantes para a empresa, essas pessoas tinham mais valor, né? Não é essa forma para passar para as pessoas, mas essas pessoas contribuíam muito mais do que aquelas que eram agradáveis para se conversar, né? Como eu posso ter decisões e também falar assim, ó, mas caramba, está indicando essa decisão, está indicando essa estratégia como prioridade, mas meu sentimento diz ao contrário, eu pego e reviso o processo. Talvez eu tenha usado o critério de notas inadequadas, ou não, tá? Pode ter ficado um pouco confuso, mas vamos por mim. Comecem a aprender, praticar, dominar a ferramenta para consolidar, para poder criar novas aplicações, ok? Pessoal, por essa é só, foi curtinho, espero que entendam ali, comentem, façam um comentário, vejam se vocês já usam uma matriz, mas que nunca chamaram de matriz de priorização, e isso se confunde muito com o GUT. O GUT é uma matriz de priorização, não deixa de ser, mas aqui eu consigo relacionar outras variáveis. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, eu estou lançando vídeo toda quinta-feira às 18 horas, você vai ser alertado. Contribuam também com sugestões, com críticas, vão ser muito bem-vindas. E até o próximo vídeo. Um abraço.